filme que irão visualizar pretende focar-se no bordado dos Açores, muito particularmente no bordado de São Miguel. Portanto, há poucos estudos sobre o bordado açoriano, embora significa uma mais-valia e faz parte do nosso património cultural, ligado muito ao espaço privado feminino, muito ligado à burguesia açoriana, portanto, as senhoras com uma certa distinção, linhagem, faziam o bordado, passavam horas do seu dia a bordar, e também o bordado está ligado à nossa classe mais baixa, que fazia bordado para aumentar os parcos rendimentos da economia doméstica. Portanto, a mulher vinha à cidade buscar o bordado da indústria e fazia piecework, fazia a peça, ganhava a peça. Portanto, houve aqui em São Miguel várias fábricas de bordados com uma grande importância na economia local e que só resta uma, a fábrica de Santa Cruz, e esta atividade da bordadeira está em desuso, ou seja, fui informada que as últimas bordadeiras para a indústria já têm 75 anos, portanto isto é uma atividade em extinção. Vamos aqui, este vídeo não pretende ser um trabalho exaustivo, mas uma pequena mostra do bordado açoriano. Nesta mesa nós temos bordado de 1920, 1930, temos aqui bordado à volta de, penso eu, 1830, portanto, dado que era da minha bisavó, uma toalha em relief com ponto de ajur. E, portanto, se verificarem aqui este bordado que foi comprado na Flandres, portanto, em Bruges, temos exatamente, ou muito parecido com este ajur, o que mostra a influência dos nossos povoadores aqui no bordado. Nós podemos ver aqui a influência de Flandres no nosso bordado, nos fios tirados, no bordado de ajur. O bordado açoriano tem a representação de motivos florais. Eu vou exatamente apresentar a Dona Leonora Real, que é uma especialista de bordado aqui açoriano, particularmente o bordado miquelense, e borda muito bem, conhece muito bem, teve uma atividade profissional ligada à saúde, mas é das pessoas que eu conheço que melhor sabe sobre pontos, tipos de bordados, etc. Nesta mesa temos uma toalha também em estopa de linho. O linho era comprado na nossa fábrica da Ribeirinha e depois havia o bordado. Esta é uma toalha de mãos, por isso está aqui o jarro a documentar. E, portanto, a Dona Leonor pode fazer o favor de explicar um bocadinho os pontos que estão aqui. Bordada a cheio, areia, rolinho e coisa engraçada que um pormenor faz os ilhós, mas sem serem furados com o furador. Portanto, que lhes dá um realce e bastante antigo, porque nós vimos em outros bordados estes ilhós, mas são feitos com o furador, portanto ficam buracos abertos. Muito bem, aqui temos um quadro também da minha avó, pode-se ver o pormenor do monograma. Crive de palha, que é um crivo, há uma diversidade de crivos muito grandes, e isso é feito em caça, organza, que é muito, muito difícil trabalhar nisso. E podemos ver vários ajos, umas linhas soltas,
e que é de uma perfeição e de uma beleza extraordinária e dada a finura do tecido, que é organdi. Temos aqui um novo quadro, um quadro também de 1820-1830, de família. Como vê, é o motivo da borboleta, portanto as senhoras otimizavam particularmente o que tinham no seu cotidiano e o que viam na natureza e, portanto, com vários pontos de crivos, não é, Dona Leonor? É. Tem duas diversidades de crivos bem complicados, porque isto é retirar fios do tecido e fazer tudo com fios contados, várias qualidades de fios. Temos o cheio, para além disso temos aqui os ilhós em aberto e as bolas também feitas a cheio. Muito bem. Aqui do meu lado direito, também com estopa de linho, da Ribeirinha, da fábrica de linho da Ribeirinha, já de outra época, portanto, princípio dos anos 70, e bordada a cheio em 2 tons. É bordada a Richelieu em 2 tons. Portanto, a toalha de mãos e a toalha de bidé. Aqui temos uma toalha também de mãos, que se usava muito. Desta feita temos aqui as aplicações em organdi, sobre linho, pregadas à jô, ponto pé de flor, cheio. E o ponto de cheio. É um bordado que está praticamente em vias de extinção. Temos aqui outra toalha de 1820-1830, com motivos florais. Temos aqui as açucenas e, como veem, é um bordado mais grado e já está aqui muito... é muito antigo, portanto já tem aqui alguma imperfeição. Temos aqui uma amostra de lençóis dos anos 70, em que, como se vê, já são coloridos. O primeiro lençol que se fazia era branco, fazia parte do enxoval, usava-se na noite de núpcias, o lençol branco bordado, e as meninas começavam a bordar logo depois da primeira comunhão, não é? Começavam muito cedo a bordar. Temos aqui 2 lençóis que foram feitos na Casa de Trabalhos da Vila Franca, teve uma influência determinante no bordado. Pode explicar um bocadinho qual foi o papel da Casa de Trabalhos da Vila Franca? Era um artista que estava à frente, a irmão Terezinha Rodrigues, que agora ainda viva, está no Porto, mas era uma artista que ensinou milhares de fios lá à aluna dela, milhares de pontos e com muito gosto. Aqui temos um lençol desta época com ilhós, bolinhas a cheio e bordado de recorte. Aqui sobre Richelieu, crive, através dos ilhós, matiz e recorte. Este lençol tem outro ponto e já não foi feito pelas freiras da Vila Franca, foi feito no Porto Formoso. Mas que é de grande relevância porque hoje está-se a fazer, este ponto chama-se herdaja, a bainha é pregada com ajô e este tem aqui para mim é imenso valor porque eu sou desse tempo que fiz herdaja neste pano que isto é paninho de casquinha de ovo. Outro lençol bordado neste tom de rosa muito bonito, também bordado nas freiras da Vila Franca no início dos anos 70. É feito a cheio, crive, bico bastido à volta e se crive que era chamada linhaves de mesa.
Aqui temos uma peça que era após a feitura da cama, com as almofadas, cobriam as almofadas e o travesseiro com uma coberta. Então, é bordada matiz em seda, em tons de rosa. Tem um pormenor porque a seda não tinha a largura suficiente e para fazerem uma emenda, fizerem a emenda para ter a largura da cama com richelieu, um picor à volta, feito de crochê, e a própria bainha pregada com ajô. Temos almofadas também antigas, outra qualidade de ajô, richelieu e renda de bilros. Aqui também com um bordado que se fazia muito até através das bordadeiras que bordavam para a indústria, com rendas feitas, comercializadas, que depois eram aplicadas com ajô e em organza bordavam a cheio. E tem aqui ao centro, tem também ilhós. Ali temos outra almofada com o pormenor de folho feito em um recorte e uma ilhós e cheio. É interessante ver como o bordado a seda, este é um bordado de 800 e era seda vinda do Egito, muito fina, parece praticamente papel, um produto muito escasso e, portanto, as senhoras uniam os bocadinhos e disfarçavam com o bordado. Este bordado não foi acabado e é cheio. A matiz. A matiz. A matiz, uns lírios a matiz e com o pormenor que é bordado a matiz com linhas de seda, que na altura também eram egípcias. Havia sempre um ponto comum, o monograma do casal. E, portanto, temos aqui um exemplar de uma toalha de mãos, bordada a cheio, não é? A cheio, matiz aqui, o nome, o monograma não sou de Jovem Maria. Aqui é a chamada renda, há quem diga renda filé ou crivo, porque é bordado nos próprios fios, e são tudo fios contados, e à volta tem um pormenor de bico bastido. E aqui, olha, é macramê. Macramê, as franjas, portanto, tudo isso é feito em linho. Aqui este linho é tecido no tiar. Ainda é daqueles nossos tecidos, já mais fino, mas é tecido do tiar. Esta toalha tem cerca de 200 anos. Aqui temos uma toalha também em estopa de linho, tecida nos nossos telhares. O nosso bordado regional típico de São Miguel, que é bordado com 2 tons de azul. E vê-se a matiz, pontapé de flor e bolinhas a cheio. Há o pormenor das avancas, que são os corações, os cravinhos e o recorte, que este é o verdadeiro recorte invertido, ao contrário, os bicos para dentro, muito mais complicado de fazer e que é o mais típico e o mais antigo recorte regional que se aplicava à volta das toalhas do bordado típico de São Miguel. Esta é uma toalha que foi feita para colocar o bolo de casamento. Trata-se de cambreia de linho, comprada em Florença, na Itália, e foi feita integralmente cá. Portanto, temos aplicações de renda de bilros, feitas por uma senhora já muito idosa, que fez a meados do século XX. E ponto de sombra, que também foi bordado nas freiras da Vila Franca. Cheio, e toda ela é bordada com linha de seda.
À volta também é aplicada uma renda de bilros e pregada manualmente. Portanto, aqui não há um ponte à máquina, é tudo manual, desde o pregar as rosetas, como pregar à volta da toalha os bicos também de renda de bilros. É uma toalha de Natal, tem o pormenor de que todas as flores estilizadas de Natal foram feitas individualmente e depois é que foram pregadas, digamos assim, unidas. O centro é de crivo e depois tem recorte. Um recorte tipo Richelieu, para depois poder recortar e pronto, pé de flor. E é feita em linho vermelho. É uma peça única. A flor de Natal foi estilizada por um estudante de arquitetura e depois mandámos executar. Esta é confeccionada também em linho, que depois de estampada, que nós temos estado a referir, mas todas essas toalhas, as últimas que falamos aqui, são sempre estampadas com químico primeiro e depois é que são bordadas. Quando estas são bordadas com ilhós e dada a disposição dos ilhós, é chamado cavacas, esse tipo de bordado aqui, porque os ilhós são dispostos de uma maneira diferente desta e seguem assim essa simetria, daí que se chama o bordado de cavacas. Granitos e ainda à volta recorte. Bordada em linho, depois de devidamente estampada, e na sequência da toalha anterior, os olhos das flores que são bordadas a recorte Richelieu, temos aqui a cavaca, com os tais ilhós devido à disposição. Termina com recorte simples e bico bastido. Esta é bordada em organza, aplicações de linho fino. As aplicações são pregadas a jeu, cheio, pontapé de flor e à volta recorte. E toda ela tem uma aplicação em linho. Como vê, é um tecido muito fino de organdi. Esta toalha também estampada em linho, com o pormenor de um centro, todo ele muito trabalhado, feita pela artista Irmã Terezinha, que já foi falada aqui na Casa de Trabalho de Vila Franca do Campo, que as flores são a cheio, crivo de cruz, os corações a matiz, bolinhas a cheio, à volta tem a bainha terminada, pregada com argel muito miudinho e toda ela, pronto, muito ponto de sombra, toda ela é um encanto e muito trabalhosa. Temos aqui uma amostra de vários pontos, de vários bordados. Normalmente as crianças começavam sempre por ponto cruz. Temos aqui um trabalho que já não é de criança, é um trabalho mais elaborado, mas de ponto cruz. O Jugoslavo, que é dentro da mesma maneira de executar, porque é com tafiche. Este aqui é um trabalho também muito interessante. Matiz, linhas de seda. E aqui temos um trabalho que já tem uma aplicação de renda. De renda, em crochê, não é? É o nosso grilhão, um ponto também muito antigo, mas que ainda hoje se faz muito. E depois uma mostra significativa de toalhinhas de mãos, com as respectivas aplicações em argel e com linho. Linha, tudo linha aí. Mais um conjunto significativo aqui é Richelieu, outra de Richelieu. Motivos de Natal a matiz.
Esta peça ainda hoje é muito frequente, isto é, um paninho de pão. Cestinho de pão que para se pôr no chama cesto. Biscoiteira. Temos aqui outras De Richelieu. que acompanha a toalha bordada, normalmente faz-se nos mesmos motivos da toalha. Aqui uma peça mais antiga, que é um abafador. Este é um fim de tabuleiro que usam muito para usar nos tabuleiros com as chávenas de chá ou com bombons. O bordado de azul é o nosso tradicional bordado de São Miguel. Aqui um fundo de tabuleiro também com renda de bilre e várias qualidades de haja. Um quadro bordado a linhas de seda a matiz em linho, que também fazem-se muito cá. Como podem ver, motivos florais, os nossos jarros. Aqui temos o bordado a ouro, que também foi introduzido de uma maneira muito significativa para a Casa de Trabalho de Vila Franca. O laço de comunhão que os miúdos levavam no braço, aqui uma almofadinha do Menino Jesus, que era bordado com fio dourado, lantejoulas douradas, linha dourada, canutil de várias espessuras e o canutil briscado e liso. É precisamente na Casa de Trabalho de Vila Franca de Compa, em fins de 1958, que pela primeira vez a irmã Teresinha borda e executa uma capa bordada a ouro para o Senhor Santo Cristo dos Milagres. Desde aí é que se começaram então a fazer as várias capas que existem no Convento da Esperança e parece que foram 56 capas feitas até hoje. A maior parte foi então pela Casa de Trabalho de Vila Franca, atualmente é a Paróquia Corporativa de Vila Franca do Campo. Também é com essa irmã que se começam a executar novamente, porque as primitivas não se sabe de onde é que foram bordadas, as bandeiras do Espírito Santo a ouro.